Muito bem, e-mails que estão sob análise da CPMI do 8 de janeiro indicam que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tentou vender um relógio Rolex recebido pelo ex-presidente durante uma viagem oficial à Arábia Saudita. É isso aí, tentou vender algo que ele conseguiu numa missão oficial. A informação foi divulgada pelo jornal o Globo com base em relatos de parlamentares. A reportagem diz que o item foi ofertado a Bolsonaro em outubro de 2019, durante um almoço oferecido pelo rei da Arábia Saudita à comitiva brasileira. Em novembro daquele ano, o Rolex foi protocolado no gabinete adjunto de documentação histórica do Gabinete da Presidência da República como acervo privado. Repito, Rolex foi protocolado como acervo privado. Nesse mesmo registro, consta uma liberação do relógio no dia 6 de junho de 2022, data em que Mauro Cid teria trocado e-mails para tentar vender o item. Nas mensagens, o tenente-coronel descreve o relógio como um presente recebido durante uma viagem oficial e pede 60 mil dólares pelo objeto, o que equivale a cerca de 300 mil reais na cotação atual. A comissão teve acesso a um e-mail em inglês de uma interlocutora. Abre aspas. Obrigado pelo interesse em vender seu Rolex. Tentei falar por telefone, mas não consegui. Quanto você espera receber por ele? O mercado de Rolex usados, está em baixa, especialmente para os relógios cravejados de platina e diamante, já que o valor é tão alto. Eu só quero ter certeza que estamos na mesma linha antes de fazermos tanta pesquisa. Fecha aspas. Depois, o então ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, repito, teria enviado a seguinte mensagem, abro aspas, olá, nós não temos o certificado do relógio, já que foi um presente recebido em viagem oficial de negócios. O que temos é o selo verde de certificado superlativo que acompanha o relógio. Além disso, posso certificar que o relógio nunca foi usado. Pretendo receber por volta de 60 mil dólares pela peça. Agradeço o retorno rápido. Mauro Cid. Fecho aspas. A defesa de Cid afirma que não teve acesso a esses e-mails. O item de luxo foi devolvido pela defesa de Bolsonaro à Caixa Econômica Federal em abril desse ano, depois que a PF instaurou uma investigação para apurar outro conjunto de joias da Arábia Saudita. Falamos muito nesse conjunto, retido pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O ex-ajudante do Bolsonaro está preso desde maio, sob suspeita de envolvimento naquele alegado esquema de fraudes em cartões de vacinação. Grebe, a gente vê mais uma vez a indistinção entre aquilo que é público e que é privado, uma absoluta falta de aresta moral em relação a tudo que se obtém no exercício do cargo e aquilo que é para uso pessoal, aquilo que é objeto particular. Parece que tem aquela catalogação que vai para o patrimônio público ou vai para o acervo privado, aí se tenta sorrateiramente transformar os mimos em acervo privado e logo se tenta vender esses mimos para conseguir grana. A gente não tem aqui os elementos para concluir que houve a venda final com dinheiro, etc. Mas a gente vê uma articulação, a gente vê uma tentativa de lucrar com um item recebido durante uma viagem de uma comitiva da presidência da República. Não é algo completamente moralmente descabido? Opa! Boa noite, Felipe. Totalmente descabido. Olha só, quando essa história, a história das joias do Bolsonaro veio à tona, né, a gente falou bastante sobre esse assunto e mostrou que o caso do Bolsonaro é ainda mais grave do que do que os casos do Lula e da Dilma nos seus mandatos, os primeiros mandatos do Lula e o mandato da Dilma, né? Eles também incorporaram, levaram para casa centenas de presentes que receberam em viagens oficiais. Acontece que na época deles, e como disse o Felipe, certo? Não deveriam. Deveria ser claro que o que você recebe numa viagem oficial, como presidente da República, não é seu. É do cargo.
Foi dado porque você é presidente. Mas, como disse Sérgio Buarque de Holanda, né, essa mistura entre público e privado é um dos vícios de origem da sociedade brasileira. Então, Lula e Dilma levaram para casa centenas. Daí, em 2016, o TCU foi lá ver o que estava acontecendo com os acervos dos presidentes da República e descobriu que era tudo uma bagunça. Analisaram o caso a fundo e estabeleceram uma regra para o negócio. Mandaram Dilma e Lula devolverem os presentes que tinham levado para casa e que, se fossem de bom senso, já não deveriam ter levado. Mas, como levaram, falaram: olha, não tinha regra, devolvam. No caso do Bolsonaro, já existia a regra do TCU, certo? A assessoria dele jamais poderia deixar que ele interpretasse presentes como Rolex, como joias, como se fossem dele. Mauro Cid, pior ainda, jamais poderia ir lá na internet tentar vender de gaiato um relógio de $60 mil. Gente, eu vou ler o trecho do acórdão do TCU, que pôs ordem nessa questão dos presentes dos presidentes. Olha aqui, olha. A interpretação de que um presente recebido é pessoal é equivocada e nitidamente hostiliza os princípios da legalidade e moralidade administrativa, notadamente pelo fato de que os presentes são recebidos pelos presidentes brasileiros em razão da natureza pública e representativa do cargo que ocupam, e não como mecanismo de obtenção de receita ou acumulação de patrimônio. Ou seja, neste momento aqui, a regra que já deveria ser de bom senso tornou-se uma regra explícita, clara, do TCU, da administração pública. 2016, Bolsonaro fez essas lambanças, o grupo do Bolsonaro, o Mauro Cid, fizeram essas lambanças ali em 2020, 2021, 2022. Já existia a regra. Nada justifica que a gente continue tendo que falar dessa maracutaia que o Cid estava tentando fazer, vendendo um Rolex caríssimo, que foi dado por um príncipe saudita ao presidente do Brasil. Não ao meu amigo, irmão, camarada, Jair Bolsonaro, certo? Perfeito. E eu acho muito curioso como eles tentam agir nas brechas que eles próprios alegam que existem na legislação. E aí vem o Tribunal de Contas da União e diz que, a partir de agora, no último ano de mandato de cada presidente, vai fazer um pente fino em todos os objetos recebidos, etc. Agora, isso é uma questão moral, uma questão básica. Aquilo que se recebe numa missão oficial não é para uso particular, muito menos para venda. O sujeito está no exercício do cargo. Quem recebeu foi o ocupante circunstancial da presidência da República. Tudo aquilo que é recebido tem que ir para um acervo, um patrimônio público, para virar peça de museu. Você bota lá para exposição de visitantes em Brasília, olha só, todos os presentes todos os presentes recebidos pelos presidentes em décadas de história do Brasil. Então, Juscelino recebeu isso, Fernando Henrique recebeu aquilo, o Médici recebeu aquilo outro, o Lula, o Collor, o Sarney, o Temer, todo mundo. Então, é uma coisa óbvia. Agora, as pessoas que estão acostumadas com o patrimonialismo, com você tentar levar vantagem na ocupação de um cargo público, elas incorrem nessas medidas pela lógica de isso aqui é normal, todo mundo faz, e aí tem um monte de propagandista para dizer isso por aí, que era o que diziam da mal chamada rachadinha, que é peculato, é desvio de dinheiro público, é apropriação criminosa de salário de assessor que deveria estar trabalhando e não está. Então você está roubando o dinheiro do povo para turbinar o próprio salário com um salário de pessoas que não estão trabalhando. Quando você tem gente movida por essa lógica dentro de um governo, você tem esse tipo de trambique.
Então, assim, quando a gente lê essas informações, a gente vê que o Brasil geralmente é ocupado por uma turma que tem aquilo que o Joaquim Nabuco chamava de espírito de fraude, né? E talvez pudesse ser adaptado hoje como espírito de trambique. É o pessoal que quer levar vantagem. E o sujeito escreve lá que ele recebeu o presente na viagem oficial. Ele escreve, pretendo ganhar 60 mil dólares, né? Não são nem reais, né? Acho que são dólares, né? Que dá mais de 300 mil reais. Assim, é óbvio que você tem uma imoralidade, para dizer o mínimo, e que deveria ser enquadrada como uma ilegalidade. E aí se tem um monte de alegação de defesa, não, veja bem, etc. Aí começam os propagandistas, mas o outro lado, isso e aquilo, mas o Lula também fez, mas a Dilma também fez. Quer dizer, não era para quem chegou ao poder dizendo que iria combater aquilo tudo, incorrer nesse mesmo tipo de patrimonialismo, mas são todos patrimonialistas. Esses são os pontos em comum, inclusive, de lulismo e bolsonarismo, de diversos dos seus líderes, incluindo os líderes máximos, e é isso que os militantes de cada campo não aceitam. E quando a gente aponta pontos em comum, eles acham que a gente está dizendo que Lula e Bolsonaro são absolutamente iguais em tudo, que a militância é absolutamente igual em tudo. Não, mas tem vários pontos em comum. O populismo, que é o discurso que separa povo e elite, é comum aos dois lados. Cada um tem um conceito diferente do povo, cada um tem um conceito diferente de elite, ou establishment, ou sistema. E o patrimonialismo, que é o tratamento daquilo que é público como se fosse privado, essa indistinção também é comum aos dois lados. E jornalismo de verdade aponta isso, evidentemente, dos dois lados. Agora, quer ficar na bolha, com torcida a favor, com duelo tribal, aí fica seguindo esses mercenários, passadores de pano, que são amiguinhos do grupo político, que recebem ali uma série de favores e de até informações em primeira mão do grupinho, etc., para ser porta-voz. A pessoa fica fora da realidade e vai se corrompendo moralmente. Porque a pessoa que começa a passar pano para a imoralidade, ela já está moralmente corrompida.